Pessoal, boa tarde. Não, pode ser assim não, um pouquinho mais alto. Boa tarde. Oi, mais alto, boa tarde. Isso. Como vocês estão vendo, eu sou o professor Fábio Coelho. Estou chegando aqui com a pretensão de estudar um pouquinho mais literatura brasileira com vocês, tá? Lembrando que é uma parte do programa do Enem que nunca falta. Está sempre presente na prova do Enem desde 2009, que foi quando começou a história do Exame Nacional aqui no Brasil, tá? A partir de 2009 foi quando aconteceu o primeiro Enem. E nunca a literatura deixou de ser cobrada, de aparecer em todas essas provas do Enem. Eu tenho todas elas em casa compactadas, comentadas, tá? Então fiquem cientes de que hoje a gente vai... Como pouco tempo, né, 1h20 aproximadamente, eu tomei a iniciativa de falar aqui para a coordenação do projeto aqui da Academia Enem, que eu gostaria de hoje conversar com vocês sobre duas escolas literárias extremamente importantes, porque eu dei uma olhada nas provas passadas, em várias delas, e verifiquei que as duas escolas literárias que eu trouxe para a gente conversar no nosso encontro de hoje, romantismo e realismo. Turma, o professor Fábio Coelho garante a vocês que essas duas escolas sempre foram e continuam sendo bem cobradas na prova de literatura do Enem. Romantismo e realismo. Um romantismo de José de Alencar, um romantismo de Gonçalves Dias, um realismo de Machado de Assis, tá? Um realismo de Aloysio Azevedo. Então eu espero que vocês abram seus corações, porque vocês preferem uma aula de literatura com emoção ou sem emoção? Escutei não, com emoção ou sem emoção? Pronto, eu também prefiro com emoção. E a moça que saiu há pouco já começou espalhando, né, compartilhando com a gente, distribuindo essa emoção, porque ela acabou de declamar um belíssimo soneto de Vinícius de Moraes, Soneto da Fidelidade. Eu estava ali sentadinho e fiquei maravilhado, porque ela começou já a literatura antes de eu subir aqui ao palco. E eu fiquei muito feliz com isso, repetindo, declamando um lindo poema romântico, mas não de um representante do romantismo, de um escritor modernista, que ele se chamava Vinícius de Moraes. E aí ela me fez lembrar e iniciar aqui a aula de uma forma bem espontânea. Lógico que eu não havia programado, nem sabia que essa menina iria declamar um poema tão bonito e tão romântico de Vinícius de Moraes, que não representou a escola romântica, mas que representou a escola modernista. Vinícius foi modernista. Mas aí eu aproveito para fazer a ponte, para fazer o link, e vocês irem ao Enem cientes de que, olha só, por uma questão de tempo, por uma questão de cronologia, romantismo foi uma escola literária, que também pode ser denominada de estilo de época. Quando? Século XIX, tá? Desde o comecinho do século XIX até o finalzinho do século XIX. Então a escola romântica, como estilo de época, aconteceu em que época? Século XIX, tá? Não vai marcar lá século XVIII, nem século XX não. Porém, no século XX, aliás, do século XX até os dias de hoje, graças a Deus, a poesia romântica nunca deixou de ser desenvolvida, nunca deixou de estar em alta, na ativa, embalando a melodia dos nossos corações. Então que bom que o romantismo nunca acabou, e eu espero que nunca acabe. Deixou de ser escola literária, deixou de ser estilo de época, mas romantismo no sentido lírico da palavra, falando em gênero lírico. Pessoal, o gênero lírico é caracterizado por emoção ou por fatos históricos? O que é lirismo para vocês? Lembrando que o Enem cobra também com frequência gêneros literários. E eu estou perguntando sobre o gênero lírico. O que é que mais caracteriza o gênero lírico? São fatos históricos ou é a distribuição, a exteriorização de emoções? Emoções, meu povo. Lirismo é sinônimo de emoção.
viu? De coração palpitando, o coração pulsa, a pulsação da gente, né? É o coração do homem. Então o romantismo foi escola no século XIX, mas continua como estado de espírito até os dias de hoje. E eu espero que continue sempre, que sejamos sempre românticos, que continuemos nos apaixonando. Tem gente apaixonada aqui na sala? Além do professor? Tem gente apaixonada aqui ou não tem? Pois olha, vocês que não estão apaixonados, que se apaixonem, vão à luta, viu? Saiam de casa, vão para a rua, viu? Procurem alguém. Uma coisa triste é viver sozinho. Então foi mal. Aí os que estão com os corações machucados. Então nós apaixonados, que continuemos incentivando a vocês que estão sem ninguém, procurem alguém. Repito, saiam de casa, vão à luta. Uma coisa boa é ser feliz, tá? O que é a escola literária? É uma produção artístico-literária que aconteceu numa determinada época. Repetindo, o que é a escola literária? É uma produção artístico-literária que aconteceu numa determinada época. Aí, minha amiga, aproveitando o ensejo, tá? Sua pergunta me levantou essa curiosidade, acendeu a luz. Qual foi, turma, a primeira escola literária na história da literatura brasileira? Quem me lembra? Show. Qual foi a primeira escola literária, a primeira, na periodização da literatura brasileira? Oi, trovadorismo? Rapaz aqui gritou trovadorismo. Não, por isso, ó, essa aula, você me incentivou mais ainda, me estimulou, mais ainda a fazer uma aula bem bacana, cara, viu? A bater um papo bem legal sobre literatura. Trovadorismo nunca aconteceu aqui no Brasil, foi mal, tá? Trovadorismo foi a primeira escola na Europa, na Idade Média. Pronto, agora você mesmo corrigiu, não sei se com a ajuda com a colega aí ao lado, provavelmente, foi mal. A primeira escola literária foi o Barroco. E eu sou capaz de apostar que alguns pensaram até em quinhentismo, mas quinhentismo não foi escola literária. Então, se você tivesse marcado quinhentismo, também teria errado. Quinhentismo não foi escola literária. A primeira escola literária foi o Barroco, que aconteceu aqui no Brasil do século XVII até o início do século XVIII, aliás, até boa parte do século XVIII. O Barroco foi escola extensa, de grande duração, se estendeu do comecinho do século XVII até a segunda metade do século XVIII. Aí depois, na cronologia, depois do Barroco, qual foi a segunda escola literária? Depois do Barroco, foi o arcadismo. Aí na sequência vem Barroco, arcadismo. Moçada, tá legal começando? Eu estou começando bem? Tá legal começar assim, revisando de uma forma geral? Então, Barroco, arcadismo, depois vem romantismo. Romantismo foi a terceira escola literária na história da literatura brasileira. Aí vem realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, até a última escola que foi o modernismo. Até então a última escola na história da literatura brasileira foi o modernismo, que se estendeu desde o início do século XX até aproximadamente ao final da década de 50 para o início da década de 60. E aí de lá para cá nunca mais houve escola. Do final dos anos 50 do século passado aos dias de hoje, nunca mais o sistema artístico literário brasileiro conseguiu definir uma escola literária. Fábio Coelho está dizendo então que hoje não há escola literária, e isso, eu estou dizendo que hoje, já faz tempo, desde o final da década de 50 do século passado até os dias de hoje, não se formou mais escola literária no Brasil. Então, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e, por último, modernismo. Fábio, tu acha que ainda pode surgir? Não sei, eu não sou profeta, né? Não posso adivinhar, mas acho pouco provável.
Devido a quê? Hoje cada escritor que entra no mercado, ele quer que seu trabalho seja original, que não seja parecido com o de ninguém. Então, criatividade e autenticidade são os dois requisitos mais cobrados hoje para um escritor entrar no mercado literário de qualquer país, não só do Brasil. Então é como se cada escritor fosse uma escola, metaforicamente falando. Por isso eu acho difícil ainda se formar uma escola literária no Brasil. Então não esqueçam, a primeira foi o barroco e a última até então foi o modernismo, ok? E eu estava lembrando no início da minha fala que a moça daqui da Unifor que terminou a sua palavra declamando o poema Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes, belíssimo, extremamente romântico, ou seja, quer dizer que o espírito romântico, não mais a escola. A escola acabou no século XIX. Romantismo deixou de ser escola no final do século XIX, quando começa o realismo, tá? Agora, espírito romântico, ser uma pessoa romântica, gostar de se apaixonar, isso eu espero que não pare nunca, que não cesse nunca, que é uma coisa gostosa. É você ter alguém que olha para você, tá? Que quando você corta o cabelo, alguém especialmente que note. Quando você usa um perfume, que haja alguém que te dê um bom cheiro. É gostoso demais. Andar na praia de mãos dadas, meu povo. Deixa de ficar com essa história de eu sou feliz sozinho. Mentira. Que grande mentira. Quem é que é feliz sozinho? Viu? Tem tanta gente nesse mundo. É só ir à luta. É só procurar. Viu? Ou então para um dia um pouquinho, que vem, né? Segundo aquele poema As Borboletas de Mário Quintana. Pessoal, eu só sei ser assim, viu? Me desculpe se alguém não estiver gostando, eu só sei ser assim. Eu não sei começar uma aula, um encontro, um bate-papo literário, senão com essa espontaneidade, e falando sobre vida, relacionando produção artística com a nossa vida, com a nossa espiritualidade, com quem tem alma. Vocês têm alma? Vocês têm alma, meu povo? Tem ou não? Sim ou não? Graças a Deus que vocês não são pessoas desalmadas. Que coisa triste, viu? É você conversar ou conviver com quem não tem alma, que é gente desalmada. Tenhamos sempre alma, viu? E que nosso Jesus, né, o nosso grande Pai, precisa estar presente juntinho desta alma, porque só assim conseguiremos ser felizes. Não há outra receita, né? Não há outro caminho. Ele é o único caminho, mas precisa de alma, viu? Precisa de espírito para Jesus chegar até aquele espaço que só Ele pode ocupar no coraçãozinho da gente, viu? Aí já é outra forma de amor, mas é amor. E se amor é lirismo, se amor é lirismo. Bem, agora voltando ao romantismo como estilo de época, tá? Como escola literária. Aconteceu quando? No século XIX. Agora vamos pegar aqui o material. Página 15. Romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil foi um movimento literário que reuniu uma produção muito rica de textos poéticos, teatrais e um gênero novo. Que até então ninguém nunca tinha ousado. Que gênero foi esse? O romance. Fábio Coelho, para um pouquinho, explica melhor essa história de romance ser gênero literário. Turma, gênero é o estilo, é a forma que o escritor escolhe para apresentar o seu dom artístico, ou em forma de verso, que é a poesia, que pode ser chamada de poema, tanto faz, ou em forma de textos narrativos, porque os poemas são constituídos de versos, né? Aquelas linhazinhas constituem os poemas, são chamados de versos, essas linhazinhas. O romance não, o romance é um gênero em prosa narrativa, é um conjunto de capítulos, sequenciados ou não. Então romance tem parágrafo, romance tem páginas, capítulos. E esse romance como gênero literário, porque você pode usar a palavra romance de duas formas. Primeiro, você pode usar o termo romance para se referir a uma relação amorosa entre duas pessoas. Tá rolando romance ali,
Ou pode usar a palavra romance como gênero literário de época. Como eu estou falando, começou a ser desenvolvido no século XIX. E qual foi o primeiro romance escrito e publicado aqui no Brasil? Quem me lembra qual foi o romance que abriu essa vasta produção de romances românticos aqui na sociedade brasileira? Primeiro romance: A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Uma delícia, uma história bem adocicada, bem caramelada, uma delícia, o romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, em 1844. Ele, com apenas 17 anos, o Joaquim, publicou o primeiro romance brasileiro, A Moreninha. Olha, na época um sucesso tremendo. Eu sou capaz de apostar que até hoje a Moreninha, para quem gosta de ler, ainda agrada, ainda faz sucesso, tá? É aquela história romântica bem gostosa, assim, bem caramelada, bem achocolatada, com um final feliz lindíssimo. Porque os romances românticos ou terminavam com um final feliz ou com a tragédia, né? Quando morria o protagonista ou o casal de protagonistas. Repetindo, romance romântico ou terminava com final feliz e foram felizes para sempre, né? Assim, meu conto de fadas, ou com uma tragédia, tá? Eu adoro tragédia. Eu acho massa quando no final o principal ator morre, o protagonista morre. Eu acho show, viu? Eu estou um pouquinho cansado daquela coisa meio chocolatada. Ah, e foram felizes para sempre. Porque como é difícil, né? Na vida a gente conseguir ser esse feliz para sempre, tá? Mas romantismo... E Fábio, e por que essa literatura romântica fez tanto sucesso? Os romances, as poesias, as poucas peças de teatro, porque o teatro estava sendo renovado, estava engatinhando. O teatro brasileiro, antes do romantismo, passou muito tempo apagado. Voltou a renascer no século XIX, na época do romantismo, ok? Então o teatro já foi um gênero de não tanto sucesso na época, mas poesia e romance foram os dois gêneros mais produzidos e muito bem aceitos pelo público leitor da época, pelo público leitor romântico da época. E quem era esse público leitor? Vocês acham que eram os jovens ou eram os mais velhos? Quem constituía esse público leitor da literatura romântica no século XIX? Eram as pessoas de mais idade ou eram as pessoas mais jovens? Mais jovens. Eram os estudantes, principalmente as estudantes. Tanto é que a maioria dos títulos de romances são femininos. A Moreninha, Iracema, né? Helena, de Machado de Assis, Yaya Garcia, Inocência, de Visconde de Tuné, dentre outras mais. Senhora, de José de Alencar, A Viuvinha, uma delícia também de José de Alencar, comprovando que a maioria dos romances traziam nomes femininos, protagonizavam moças, porque o público maior da época eram estudantes, principalmente as estudantes, tá? E é esse público leitor que vai exigindo a escola literária, se ela vai poder continuar a ser produzida ou não. É tanto que a gente vai já perceber uma mudança do romantismo para o realismo, principalmente em se tratando de público leitor, ok? Então, se alguém tivesse curiosidade de me perguntar, ou então o Enem perguntasse, qual foi o marco inicial do romantismo brasileiro? Turma, o marco inicial, vocês estão visualizando aí no módulo, foi quando um rapaz carioca, chamado Gonçalves, que não foi o Dias, Gonçalves de Magalhães, publicou Suspiros Poéticos e Saudades, tá? Em 1836. Suspiros Poéticos e Saudades ficou como marca inicial do romantismo brasileiro. Era carioca, mas ele começou a publicar esse poema, Suspiros Poéticos, em Paris. Olha que curiosidade, lá estava estudando. Por quê? Porque o romantismo foi uma escola burguesa. O romantismo era a escola de rico, viu? Que era quem tinha acesso à escola, ao teatro, quem tinha acesso à literatura, às boas bibliotecas, eram famílias abastadas. Na grande maioria, porque
Que eu me lembrei agora do Gonçalves Dias, que não era rico, nunca foi, financeiramente falando, mas rico de poesia, rico de lirismo. E na Europa, alguns rapazes que exercitavam esse dom poético, romântico, que também era a escola que fazia sucesso na Europa, se reuniram. O Gonçalves de Magalhães, que já estava em Portugal, o Gonçalves Dias também, que mesmo pobre, a duras penas o pai conseguiu financiar a viagem dele para Portugal, o pai que era português. Então o Gonçalves de Magalhães já estava na Europa, Gonçalves Dias também, Torres Homem, e outro Souza Andrade, já estavam na Europa. Aí o que aconteceu? Esses poetas românticos brasileiros que estavam na Europa reuniram-se e lançaram uma revista titulada Niterói, Revista Brasiliense, só constituída de poemas escritos por jovens românticos brasileiros que estavam fazendo faculdade na Europa. Então, quando o Magalhães retornou ao Rio, ele já veio com suspiros poéticos e saudades debaixo do braço, a obra prontinha. Ele não escreveu aqui, ok? Bem, aí eu tenho que parar agora um pouquinho mais aqui, porque olha, turma, o professor que trabalha em preparação para o Enem, qualquer que seja a disciplina, qualquer que seja a área, ele tem que estar ciente das competências e das habilidades da sua matéria, da sua área, para elaborar as questões, para o simulado de vocês, para as avaliações de vocês, para orientar para o Enem. Ele tem que estar ciente de quais são as competências e quais são as habilidades da sua área, da sua matéria. Então, em se tratando de literatura, eu garanto a vocês que, se vocês forem em casa olhar no computador a grade das competências e habilidades do Enem, vocês vão perceber que literatura está na competência 15. Todas as questões de literatura sempre foram cobradas dessa competência 15, constituída de 3 habilidades. Competência 5, habilidades 15, 16 e 17. Repetindo, competência 5, habilidades 15, 16 e 17. Turma, eu garanto a vocês, porque eu venho olhando prova ano a ano, todas as questões de literatura abrangem essas competências ou alguma dessas 3 competências. Bem rapidinho, Fábio, o que é que aborda a competência 15? Contexto histórico. Contexto histórico, aquele texto que está lá na cabeça da questão, escrito por aquele autor cujo nome está abaixo, produziu aquele texto em qual época, como era que estava a sociedade brasileira. Então a habilidade 15 vai cobrar de vocês contexto histórico. Qualquer que seja a escola literária, que ninguém sabe quais são as que vêm, a gente só sabe que vem, mas ninguém pode adivinhar dessas escolas todas que nós citamos, quais as que vão cair. Tá? Mas quando cobra a competência 15, é cobrar informações sobre a época em que aquele escritor viveu, a época em que aquele escritor, autor do texto acima, escreveu, produziu. Então são informações históricas, tá? É contextualização histórica. Habilidade 16, a mais cobrada. Habilidade 16, estilo. Por isso que eu vou parar um pouquinho mais aqui nessas características estilísticas da escola romântica. Então a habilidade 16, na questão, lá no Enem, ela vai cobrar de vocês, para vocês identificarem, ou no poema, ou no romance, características estilísticas do autor. Que figuras de linguagem predominantemente apareceram no texto, se usou recursos fonêmicos, como a assonância, que é a repetição de vogais, a aliteração, que é a repetição de consoantes, se usou versos metrificados e rimados, como os versos que constituem os sonetos. Pessoal, falando de soneto, como é que é a estrutura, como é que é a estética do soneto? São 14 versos, distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos, tá? Não esqueça, o soneto, que é o italiano, é constituído de 14 versos, distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos, e os versos são sempre rimados e metrificados.
sempre rimados e metrificados, normalmente constituídos de 10 sílabas poéticas, que estão os tradicionais versos decassílabos. 10 sílabas poéticas são chamados versos decassílabos, ok? E durante a escola romântica, o escritor conseguiu liberdade, porque o romântico ele assumiu uma postura anticlássica. Enquanto anteriormente os poetas clássicos demonstravam sua obediência à métrica, à rima, à forma, à estrutura dos textos, dos poemas, a escola romântica vem brigar, a burguesia romântica, a burguesia escritora romântica vem brigar por liberdade, que o escritor passe a ter liberdade de escritura, liberdade de pensamento e de criação artística. Então o romantismo, não esqueçam, foi a primeira escola a romper com o período clássico. O romântico é anticlássico, o romance é anticlássico, tá? Então que fique bem claro, bem acesa essa informação na mente de vocês. A escola romântica foi a primeira a se antepor, a se contrapor, melhor dizendo, à era clássica, à poesia clássica, à literatura clássica. Então o romance foi anticlássico. Romântico gritou, batalhou por liberdade de pensamento e de criação artística. Aí os poetas românticos passaram a utilizar versos livres e brancos. Vocês sabem o que são versos brancos? Para não perder uma questão assim de bobeira. O que são versos brancos? São versos, anota aí, versos brancos são versos sem rima. Versos brancos são versos sem rima, tá? Não esquece. São os tradicionais versos brancos que vieram se opor ao verso metrificado clássico. E o que é um verso livre? Verso livre, versos livres não apresentam a mesma quantidade de sílabas poéticas. Versos livres não apresentam a mesma quantidade de sílabas poéticas. Então está comprovado que o escritor romântico, tanto em verso quanto em prosa, tanto na poesia quanto no romance, demonstrou e exercitou liberdade de pensamento e de criação artística. E nesse proceder, tá, de escrever poemas românticos, de escrever histórias romanescas românticas, vejam as principais características. Rompimento, acabei de comentar primeiro, rompimento com a tradição clássica, acabei de explicar, e eu não tinha nem olhado aqui para o painel ainda. Maior liberdade formal, reforçando a primeira característica, tá? Agora, Fábio, e o que é que índio tem a ver com romantismo? Muito a ver. Olha, igual o povo tem do Cariri aqui, oxi, e o povo lá no Cariri que usa muito oxi. Tem muito índio na literatura romântica. Tem uma geração, formou-se uma geração indianista. A primeira, porque a poesia romântica, ela ficou, didaticamente falando, dividida em 3 gerações. A primeira geração foi indianista, foi nacionalista, porque os primeiros poetas românticos aqui no Brasil, eles foram estudar o passado histórico colonial brasileiro para valorizar as nossas raízes, para dar o máximo de autenticidade possível. O nacionalismo, que se tornaria uma das principais características da escola romântica, patriotismo, nacionalismo. E aí entra o índio, escolhido para ser o herói nacional. O índio passou a ser escolhido, por quê? Porque na Europa eles tinham um herói. Quem era o herói do romantismo europeu? Quem era o herói do romantismo europeu? O cavaleiro medieval. O cavaleiro medieval era o herói do romantismo europeu. Aí os brasileiros olharam um para o outro e se perguntaram: e nós vamos ficar sem herói? Porque nós não tivemos Idade Média, não podemos ter um cavaleiro medieval. E vamos ficar sem herói? Não, vamos adotar um índio para ser o herói do romantismo brasileiro. Vixe, o José de Alencar adorou essa ideia. Aí o Alencar vem dar um show com o romance Iracema, que é uma delícia, que todos vocês, se não leram, leiam esse clássico romântico
romance poético da literatura brasileira, Iracema, a virgem dos lábios de mel, uma linda índia, que corria mais do que uma ema selvagem. Vocês já viram a ema correndo, com aquelas pernonas? Pois a Iracema, ó, dava de 10-0 na ema selvagem. Iracema corria mais do que uma ema selvagem. Isso Alencar descreve, apresenta a Iracema para a gente assim, tá? A Iracema tinha os cabelos tão grandes, tão longos, mais longos que a palmeira do jati. E eu não sabia que planta era essa, jati. Internetzinha, planta jati. Meu povo, as palhas escorrem pelo chão. Aí eu, vale-me Deus, que tamanho era esse o cabelo da Iracema? A mulher corria mais do que uma ema, e os cabelos se arrastando pelo chão. Show, que ingirada, que índia massa, viu? E detalhe, cheirosa. A Iracema não transpirava. Ela corria tanto. Não, suava não. Porque o romântico tinha liberdade de pensamento. E assim o Alencar criou a imagem dessa índia Iracema, que se tornou um ícone do indianismo romântico brasileiro. Ela não transpirava? Não, ainda tinha um hálito de baunilha. E de onde foi que o Alencar arrancou essa baunilha? E eu sei lá. Viu? Eu sei que dentro da Iracema saiu um hálito de baunilha. Viu? E aí ela conhece o homem branco. E aí a história é fabulosa, que vocês, se possível, devem continuar em casa para entender essa relação, esse, entre aspas, pecado que a índia Iracema cometeu ao conhecer o homem branco, o Martins Soares Moreno, que é quem vai, como é que eu digo de uma forma mais eufemística, metafórica, hein? Que é quem vai produzir um filho na Iracema, tá? Vai lhe fertilizar o ventre. Pronto, fica poético assim. Vai lhe fertilizar o ventre. Iracema fertilizada, coitada, vai ser morta por isso, viu? Porque o chefe da sua tribo já tinha prometido Iracema ao deus Tupã. Ela tinha que morrer virgem, já não era mais. Por isso que ela foi morta pela própria tribo, porque quebrou o tabu da tribo ao perder a virgindade para o homem branco. Esse foi o motivo da morte da índia Iracema, que o Alencar apresenta poeticamente tão bem no romance Iracema. Aí vem o Guarani, né, com o Peri, né, que é o índio Guarani. Olha um rapaz desse aí. Um rapaz desse vai para a academia, vai toda tarde, sai corpo palhado. Você consegue arrancar uma palha de um coqueiro? Você, rapaz, que vai para a academia, consegue arrancar uma palha de um coqueiro? Consegue não, meu povo, nem se pendurando, ele balança a palha, vai para um lado, vai para o outro, e a palha não vem. Peri, que era de uma força descomunal, arrancava, era um coqueiro inteiro, com raiz e tudo, negócio uma palhinha. Porque o romantismo tem essa tendência ao exagero. O romantismo é uma escola literária, um estilo de época, que demonstrou essa tendência à extravagância. Tudo no romantismo é extravagante, é exagerado. Se amar é para morrer por amor, tá? Se é para ser forte, é para ser forte como um super-herói, um He-Man, tá? Uma She-Ra da vida. O romantismo foi a escola também dos exageros, que foi buscar esse exagero lá no barroco. Porque o barroco também foi um estilo muito extravagante, exagerado de enfeites, né? Muito carregado, pesado e bonito. Pessoal, está tudo bem a aula assim? Posso manter esse ritmo? Eu só sei ser assim, cara, tá? Me peça aquela aula assim, muito arrumadinha assim, porque eu não curto não. Eu gosto dessa leveza, dessa espontaneidade. Eu vi só com a expectativa de como é que vocês eram, né? Conhecer vocês e distribuir aqui um pouquinho a minha palavra, o meu conhecimento literário. Então o indianismo já está explicado. Qual foi a geração que apresentou o indianismo? Primeira, segunda ou terceira? Porque a poesia romântica foi dividida em 3 gerações. Indianismo, primeira geração. E qual foi o poeta da primeira geração que melhor poeticamente apresentou o índio? Gonçalves Dias. Não de Magalhães. Quem melhor apresentou o índio, quem melhor apresentou o nacionalismo, patriotismo, na primeira geração romântica, foi Gonçalves Dias. Quem não lembra a canção do exílio? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossos bosques têm mais flores, e nossa vida mais amores.
Mais prazeres eu sinto eu lá. Oh Deus, não permita, olha como é que ele fez o poema. Oh Deus, não permita que eu morra sem que eu volte para lá, sem que dê surge os primores que eu não encontro por cá, sem quem dá vista às palmeiras onde canta o sabiá. E por fatalidade do destino, Gonçalves Dias morreu, vindo de Portugal para o Brasil, afogado. Pediu tanto para que Deus não permitisse que ele morresse, nem conseguiu retornar. Morreu afogado, pertinho de São Luís, que era a terra dele. Viu? Já pertinho do porto. Culto à natureza, você também associa à primeira geração. Amor platônico, né? Que é esse amor imaginário, idealizado. Vocês não de convir. Até hoje há pessoas que sofrem muito, que não encontram ninguém, ou que não estão com alguém, porque exigem demais. Quer aquela pessoa certinha, faz uma lista. Eu só quero se for assim. Aí não tem, sabe? Em algum pontinho vai faltar. Então não quero não, porque tu é abusada. Tu é abusada, viu? Essas abusadas sofrem. E normalmente elas se tornam antipáticas. Porque o excesso de solidão pode gerar antipatia. Tu é abusada e antipática. Não tem quem te aguente, viu? Por isso que ninguém te suporta. Por isso que tu está sozinha. Porque tu é chata. Foi mal, viu? Aqui foi excesso de empolgação, foi mal, viu? Sejamos felizes, tá? Foi mal, calma. Também não é bem assim, Então deixa de idealizar, viu? E deixa de ser tão exigente, para tu não virar coroa, que vai brigar com o sobrinho, porque nem filho tu vai ter. Vai brigar com o sobrinho, a tia chata, a bruxa. Quer ser bruxa? Então continue desse jeito. Idealização da mulher, turma do romantismo. Todas as mulheres são lindas, viu? Adoro romantismo. Não tem uma mulher feia. Não há uma personagem feia, feminina, na literatura romântica, nem na poesia e nem na prosa. São belíssimas. Aí assim, na época, as mocinhas se viam, mesmo que as meninas na época, algumas, né? Não todas, algumas, não fossem tão bonitinhas, não fossem assim tão bem desenhadas, tá? Tipo assim, amassaram a forma, um acidente genético. Mas quando elas liam os romances, elas se viam, igual a mim. Mentira, tu é horrorosa, tá? Mas elas se viam nas personagens femininas românticas, viu? E se espelhavam. Olha, eu sou igual a mim, eu sou desse jeito, mesmo meu cabelo, mesmo sorriso, mesmo cor dos olhos, sou eu. E assim elas viajavam atrás, à espreita da pessoa amada. E os rapazes, sim, Fábio, tu tá falando só de menina, e os meninos? Uns bananas, foi mal, na época, tá? Personagens de romances românticos, geralmente eram uns bananas, viu? Que a mulher fazia de gato e sapato, que a personagem feminina fazia de gato e sapato, tinha na palma da mão, se ajoelhavam, né? Mesmo falsos, mas se ajoelhavam, pediam perdão, eu nunca te traí, mentira, 10, viu, amantes, nem cafajeste, nem presta. E ajoelhado, me perdoe, eu juro, não minha filha, quando jura, quando promete, é cafajeste. Quando jura e promete, é cafajeste. Mulher, menino, me respeita, viu, que eu já tenho maturidade. Então vamos começar aqui um papo realista, viu, nem te ajoelha, nem promete, viu, e nem jura. Isso é cor de gente de cafajeste. Só sei ser assim, só sei dar aula desse jeito, viu? Não conseguiria de outra maneira. Ainda mais no sábado à tarde, aqui no calorzinho desse, não tinha como ser aquela coisa técnica formal, tá? Então as mulheres todas idealizadas, lindas, maravilhosas, uma linguagem bastante metafórica, tanto na poesia quanto na prosa. Um festival, um eflúvio de metáforas. Ou escola para gostar de metáfora. Romantismo, viu? A Índia dos lábios de mel. Como é que pode ter lábio de mel? Ainda bem que o Fernando, né, que né, mexeu com a Iracema, não tinha diabetes. Porque a mulher tinha os lábios de mel e o hálito de baunilha,
quem estuda química sabe que baunilha é uma substância muito doce, né? Se fosse diabético, hálito de baunilha e lábio de mel, caía tezinho no primeiro beijo, né? Prova de que o macho não era diabético, correto? É muito açúcar, é muita glicose. Para uma boca só, para uns lábios só. Então, esse sentimentalismo que eu já estou demonstrando, exacerbado. Professor, o romantismo foi escola religiosa? Foi, pessoal. Repito, e foi buscar isso também lá no barroco. Aquela religiosidade barroca, exagerada, extravagante, persuasiva. O romantismo continuou. O romantismo foi beber água na escola barroca, tá? Tanto no exagero de exteriorização de sentimentos, exagero de figuras de linguagem na produção textual, como na religiosidade cristã. A escola romântica foi bem católica, a escola romântica foi bem burguesa e bastante religiosa, bastante espiritual, extremamente católica. Agora, a segunda geração, que é evasão e escapismo, aí já vai para a segunda geração. Eu vou passar aqui um pouquinho esse contexto histórico, devido ao tempo, vocês vão ler em casa, para dar tempo para a gente resolver algumas questões. Aí eu estou relembrando as 3 fases da poesia romântica brasileira. Então eu espero que estejam gostando do material, para vocês revisarem em casa. Primeira geração, indianista e religiosa, destaque para o Gonçalves Dias. Segunda geração, turma, hoje se falam muito não em depressão. Hoje, não há muitas pessoas sofrendo com depressão, com ansiedade, né, até com situações mais fortes, mais pesadas. Pois lá no século XIX, houve uma parte dessa moçada burguesa, romântica, que demonstrou também forte depressão, forte ansiedade. Foi a geração 2, foi a segunda, denominada mal do século. Ai sim, eu já estudei isso, já. Então a geração mal do século foi a segunda, caracterizada pelo egocentrismo exagerado. O que é egocentrismo? É você achar que o mundo gira em torno de você, que você é a pessoa mais importante do mundo, que o mundo tem que estar a seus pés. Isso é fantasia, isso é lúdico, isso é idealização. E uma visão muito pessimista da vida. É tanto que, qual foi o poeta que melhor representou essa segunda geração? Álvares de Azevedo, o poeta da morte, o poeta moribundo. Inclusive eu coloquei um poema aí, do Álvares de Azevedo, que ele era um rapaz jovem, morreu com 21 anos, e era obcecado pela morte. Era obcecado pela morte. Passa uma vista aí nas características dessa geração 2: egocentrismo, pessimismo, negativismo, muita dúvida quanto às questões existenciais, muita desilusão amorosa, porque eles tinham realmente era medo de amar, como muita gente tem até hoje. Uma vida boêmia, desregrada, muitas noitadas, muita bebedeira, muito vinho, muito fumo, viu? E muita vontade de morrer, da exaltação da morte. E aí, com tudo isso, eles fugiam bastante da realidade. Então essa característica, são as características da segunda geração da fase romântica brasileira, a geração mal do século, a geração ultra romântica, muito influenciada por um inglês chamado Lord Byron. Então a segunda geração também chamada geração byroniana, triste, dolorosa, dorida, sofrida, e morriam de vontade de morrer, principalmente o Álvares de Azevedo, tá? O poeta da morte. Está aí a foto dele e as principais obras dele. Líria dos 20 anos é considerada a sua obra-prima. A Noite na Taverna, que é um livro de contos, e uma peça de teatro chamada Macário. Acompanhe esse poema, bem geração mal do século. Se eu morresse amanhã, se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória pressinta em meu futuro, que a aurora de porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã.
Que sol, que céu azul, que doce nalva, a cor da natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora a ânsia de glória, o doloroso afã, a dor do peito, emudecera ao menos se eu morresse amanhã. E assim foi se prolongando e acontecendo e continuando a produção romântica, tá? Que vocês podem acompanhar aí pelo modo. Nosso tempo aqui já está meio que se esgotando, mas eu procurei fazer um material bem abastecido para vocês estudarem bem direitinho em casa. Agora eu queria passar para o realismo. Fala com ele, o que foi o realismo? Olha, era muito comum a escola posterior se opor à anterior. Então você pode afirmar logo aí categoricamente: o realismo foi uma escola que se opôs bastante às características do romantismo. O realismo foi uma escola que se opôs bastante às características do romantismo. E aconteceu quando? No finalzinho do século XIX. Realismo como escola literária, realismo como estilo de época, aconteceu apenas no finalzinho do século XIX. Quem iniciou? Machado de Assis. Sério? Sério. Machado de Assis foi quem iniciou essa outra escola literária denominada de realismo. Com a publicação de qual obra? De um romance que é bastante lido, eu diria até os dias de hoje: Memórias Póstumas de Brás Cubas, a história do defunto autor, né? Então Machado de Assis, repetindo, foi o precursor da literatura realista aqui no Brasil, com o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí nem todas as mulheres, começando pelas mulheres, pelas mocinhas, já nem todas são bonitinhas, tem umas bem safadinhas, viu? Bem danadinhas, bem mentirosazinhas, bem falsazinhas, viu? Bem dissimuladas. Oi, aí já é outro romance, que é o Dom Casmurro, né? Toda vez que eu faço essa aula, alguém pergunta, aí eu já tenho o meu parecer pronto: não traiu, viu? Capitu era moça íntegra. Lesado era o Bentinho, que era um banana, que nunca soube ser homem. Bentinho nunca aprendeu a ser homem. Capitu era uma mulher que aprendeu a ser mulher. Como disse Simone de Beauvoir: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Capitu aprendeu a ser mulher. E o Bentinho, um banana, viu? Um lesado. Então Capitu muito mulher e o Bentinho pouco homem. Eu estou falando sentido de atitudes, de personalidade, de agir, de ação. Capitu estava 10 passos à frente. Por isso eu defendo que ela não traiu, que ele foi consumido por um ciúme doentio, de tão babaca que era. Sim, mas essas escolas todas surgiram na França. O realismo surgiu na França com a publicação do romance Madame Bovary, de um francês Gustave Flaubert. Madame Bovary iniciou o realismo francês. Memórias Póstumas de Machado de Assis iniciou o realismo brasileiro. Turma, como nós não temos realmente muito tempo, vamos para as principais fatos históricos que permeiam o realismo. Bem, final do século XIX, vocês que estudam bem história, Revolução Industrial, um surto cientificismo, né? Surgimento de universidades, o homem se voltando mais para a ciência, mais para a razão. Tá? O romântico era natureza, era estrela, era céu, era idealização do amor e da mulher amada. Realismo não, realismo é pé no chão. Realismo é encarar a vida de frente. Então a literatura realista, ela vem em grande oposição à literatura romântica. Não é mais para fazer o leitor sonhar, é para o leitor encarar a realidade do jeito que é, sem tirar nem pôr. E é exatamente assim. E doe quem doer. Porque a verdade realista muitas vezes dói. Você foge, se esquiva, mas você nem sabe o quanto sofre com isso. Por quê? Porque a conta vem. A conta sempre vem, viu? Você vai pagar a conta, não tenha dúvida disso. Pode sonhar, pode imaginar, pode viajar, mas você vai pagar um preço por isso. A conta sempre vem. Então o realismo trouxe a conta. O realismo trouxe a conta.
Porque surgiu uma nova classe leitora, uma classe proletária, uma classe operária, que passou a exigir que os escritores não mais escrevessem histórias imaginárias, lúdicas, idealizantes, que escrevessem poemas e romances como a vida é, sem tirar nem pôr. Olha que forte oposição foi do realismo para o romantismo, satisfazendo também ao novo público leitor que se formava no pátio das indústrias, filho de operários e operários, que estavam cansados de romantismo, que estavam cansados, entre aspas, daquelas mentiras deliciosas românticas. Queriam uma literatura viva, uma literatura presente, uma literatura hoje. Uma literatura que mostrasse a vida, repito, como ela é, sem afastar o jarro do lugar. E Machado de Assis começou com Memórias Póstumas e Brás Cubas. Aí depois publicou Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú Jacó e terminou com o Memorial de Aires. Aí o Aloysio de Azevedo, maranhense, iniciou o naturalismo como extensão do realismo, porque o naturalismo, que também foi uma escola literária, fez parte do realismo, é um subconjunto dentro do conjunto, com características próprias. Porque os naturalistas, como Aloysio de Azevedo, queriam mostrar o comportamento instintivo do ser humano, zoomorfismo, o homem animal, o homem bicho. Até que ponto da sociedade, no convívio social, o homem pode agir como animal, pode agir segundo os seus instintos. Isso foi o naturalismo, dentro do realismo, com embasamento científico, com justificativas científicas, biológicas, deterministas, evolucionistas, que diga Charles Darwin, né? Hipólito Taine e outros mais. Então foi essa onda de ciência, tá? De indústria, de máquina, de cientificismo, de racionalismo, que se tornaram as raízes da escola realista. E conseguiu formar um bom público, tornou-se uma escola de grande sucesso, substituindo a escola romântica. Mas ainda era época aliás, final do século XIX. Quem me lembra qual foi o ano da abolição da escravatura, hein? Beleza, rapaz, resposta na ponta da língua, 1888, né? Foi onde foi assinada a Lei Áurea, garantindo, entre aspas, a liberdade dos escravos. Então, 1888 ainda é final do século XIX, na época estava começando o realismo. Assim como, quando foi o ano da proclamação da República? 1889. Então, duas informações históricas que garantem aí o contexto, né, de quando surgiu a literatura realista, tanto em verso quanto em prosa. Se quiser vir, pode vir. Principais características do realismo, a gente está comentando aqui naturalmente. Essa parte também vocês podem já dar uma olhada em casa, porque eu queria já resolver algumas questões com vocês, tá? Primeira questão. Essa aqui, né? O laço de fita. De quem? De Castro Alves. Só um comentário rápido sobre Castro Alves. Pessoal, Castro Alves foi romântico? Foi. Mas também foi pré-realista. Anote para você não esquecer. Castro Alves foi da terceira e última geração romântica. Castro Alves foi da terceira e última geração romântica. Terceira e última. Mas também foi pré-realista. Castro Alves representou a terceira e última geração romântica, mas já demonstrava atitudes pré-realistas, escrevendo poemas, registrando os sofrimentos escravos nos navios negreiros, já clamando pela liberdade desses negros, desses escravos. Então foi um romântico pré-realista, Castro Alves. O laço de fita. Não sabes, criança, estou louco de amores, prendi meus afetos, formosa Pepita. Mas onde? No tempo, no espaço, nas névoas? Não rias, prende-me num laço de fita. Na selva sombria de tuas madeixas, né, que são os cabelos, nos negros cabelos de moça bonita, fingindo a serpente que em lança folhagem formoso enroscava-se o laço de fita. Pois bem, quando o dia na sombra do vale abrirem-se minha cova,
formosa pepita, ao menos arranca meus louros da fonte e dá-me por coroa teu laço de fita. Castro Alves, esse poema está no um dos principais livros dele, Espumas Flutuantes. Questão do Enem 2021. Sobre este poema: exemplo da lírica de temática amorosa de Castro Alves, quer dizer, um poema da fase romântica de Castro Alves. O poema constrói imagens caras ao romantismo. Nesse fragmento, o lirismo romântico se expressa, é demonstrado através de que forma? Então, 2 minutinhos para vocês resolverem a primeira questão. Professor, às vezes o Enem traz umas questões assim meio salgadas, né? Essa daí não é das fáceis, não. Aí tem que pensar um pouquinho. Por isso, estudemos literatura, viu? O Enem cobra bastante na prova de linguagens e códigos e suas tecnologias. Quem já fez sabe disso. Toda questão tem texto, né? Toda questão tem texto ou textos de linguagem verbal e não verbal, ou os dois. Mas não existe questão do Enem sem texto. Se são 40 questões, são no mínimo 40 textos. No mínimo, né? Isso é fato, não é fake. E aí? Resposta. Segundo o gabarito oficial, quando ele fala, usa o laço de fita, né? Que é um substantivo comum, para simbolizar o seu estado de espírito, ele está apelando para um símbolo, né, que é um laço de fita, para representar a sua transitividade da vida. Então, o item é fixação por signos, como laço de fita, difusão simbólica com o ser amado, né? Então, que quando ele morrer, que no caixão dele, na sepultura dele, coloque pelo menos o laço de fita lá do cabelo da sua amada. Então, ele frisou, focou bastante o símbolo. Oi? Por que não é AD? Eu adoro quando o aluno faz isso, viu? Mexa comigo, pode mexer. Por que não é AD? Ansiedade com as atitudes de Não, ele não está com indiferença da mulher, pelo contrário, ele está mostrando que está apaixonado por ela, que ela é o amor da vida dele. Porque o entender diz indiferença da mulher. Não, a mulher é a sua completude, viu? É a sua amada. É tanto que ele quer que quando for enterrado, coloque o laço de fita dela dentro da sepultura dele, e eu para levar pelo menos um pouquinho dela lá na sua morte. Questão 2. Aí eu trouxe um trechozinho, disse, o Enem, todas as questões aqui são de provas passadas do Enem. Pessoal, todas as questões do módulo eu retirei de várias provas passadas do Enem, todas, viu? Todas. Aí o Enem trouxe essa questão com um trecho de Senhora. Mas eu queria aproveitar, antes de resolver a questão, fazer talvez o último comentário. Anotem aí. Primeiro, nem todo romance é romântico, tá? Para começo de história, nem todo romance é romântico. Mas na época do romantismo, todos eram. Então até hoje, nem todo romance é romântico. Mas no século XIX, na época do romantismo, todos eram. Porém, alguns romances românticos já apresentavam traços pré-realistas. Já acendiam a luz do realismo. Repetindo a informação 2. Alguns romances românticos já apresentavam traços pré-realistas, como Senhora. Senhora é um deles. Bote mais 2. Senhora, Lucíola e Diva. Senhora, Lucíola e Diva, e um quarto. Deixa eu guardar um pouquinho o pessoal copiar.
Senhora Lucíula, diva, e memórias de um sargento de milícias. Senhora Lucíula, diva, e memórias de um sargento de milícias. Eram romances classificados como românticos, mas que já apresentavam traços pré-realistas, tá? Que já apresentavam traços pré-realistas. Então, dê uma olhadinha aí, acompanhe a leitura do texto. Seixas, eu vou logo anunciar para vocês, era o love da senhora, cujo nome era Aurélia, tá? Aurélia Camargo, e o nome dele era Fernando Seixas. Era um homem honesto, mas não era tão honesto assim não, eu vou logo anunciando, viu? Porque naquela época tinha um costume social, as meninas quando viravam moça, as meninas quando tornavam-se moça, tinham idade de ficar à janela. E o que era ficar à janela? Mas só podia ficar à janela se virasse moça. Menina ainda não. Só quando se tornasse moça. Aí podia ficar à janela. E o que é isso, Fábio Coelho? Ficar à janela? Para que os moços pudessem vê-la ao passar na rua. E quem sabe algum pretendente surgisse. E aí quando a Aurélia pôde ficar à janela, um dos primeiros a passar foi o Fernando Seixas. Olhou? Oh! Que moça linda. E aí foi à casa dela, pediu a licença à mãe dela para ir namorá-la. E assim começa uma linda história de amor, que vai passar por uma tragédia terrível. Viu? Mas se amaram tanto. Só que ele não era tão honesto assim não. Ele era assim um pouquinho cafajeste. Um pouquinho não, ele era bem cafajeste. Viu? O negócio dele era dinheiro. Ele era um caça-dotes. Naquela época, meninas, fiquem tranquilas, viu? Hoje não existe mais rapaz, não existe mais homem caçadote. Mas no século XIX era tradição da família. O rapaz que se casasse com a moça, a família da moça, o pai da moça, tinha a obrigação social de pagar um dote ao rapaz que se casasse com a filha dele. Ou época boa, que eu não sei porque que acabou. Então havia na época os rapazes caçadores. E o Fernando era um caçador. Só que a Helena era pobre. Desculpe, a Aurélia era pobre, não tinha dote nenhum. Coitada. Aí ele, sem dote. Mesmo apaixonado, mas sem dote. Não rola. Aí ele vai se ligar para uma Adelaide, família rica, o pai riquíssimo, prometeu um dote, acho que foi de uns 40 contos de réis. Aí ele não deixa a Aurélia e vai ficar com a Adelaide só interessado no dote, mas gostando da Aurélia. Coitada, sofreu que nem presta. E nunca esqueceu o Fernando Seixas. Meu povo, aí romantismo acontece fatos inesperados. Aí de repente chega uma carta voando. Aí a carta passa pela brecha da janela da casa da Aurélia. Morava ela e a mãe. Aí ela, mãe, uma carta. A mãe, minha filha, uma carta. Aí quando leem a carta, anunciam que um avô dela que morava há muito tempo distante, por de rico, havia morrido e tinha deixado toda a herança para Aurélia. Pensa no dote que a galera passaria a ter. Só que o Fernando não sabia, não ficou sabendo de imediato. Meu povo, vai adiantando um pouco a história. No final, ela manda comprar o Fernando, porque ela se tornou uma mulher. Ela aprendeu também a ser mulher, Aurélia. Meu tio, vá lá onde está o Fernando e faça a proposta para ele, mas sem saber que sou eu. Diga que é uma moça, que é uma mulher, que quer se casar com ele e que oferece um dote de 80 contos de réis. 40 para 80, pessoa nem duas vezes. Quem é ela? Não, a condição é que você só vai conhecê-la no dia do casamento dentro da igreja. Ele fala que esquisito. Se for uma mulher velha de dentada, 80 contos de réis. Aí ele 80, né, para 40, tá certo, eu topo. Quando ele entra na igreja, que vê que a Aurélia, ele, poxa, vou unir o útil ao agradável. O destino foi tão bondoso comigo. Mal sabia ele a vingança. Viu? Que coisa triste é mulher vingativa. Nem o cão pode. Mulher vingativa nem o cão pode. O que esse Fernando vai sofrer nas mãos da Aurélia depois de casados, que ela leva para casa, quando ele vai fechar a porta, ela pega a chave e diz, não, quem fecha a porta sou eu. Opa! Ele já sentiu o drama. Mas humilhou, pisou, viu, espenhou.
Até realmente... Aí ele começa a trabalhar, vai pagar o dote pouco a pouco. Aí quando ele vai entregar o último pagamento do dote, que ele vai terminar o casamento com ela, já está decidido. Aurélia, está aqui a última quantia do dote e a partir de agora nosso casamento está acabado. Aí ela corre, se ajoelha aos pés dele e diz: por favor, não me deixe, Fernando, eu sempre te amei. Como? Se você só me maltratou, só se vingou de mim. Aí ela foi na gaveta, tirou um papel e mostrou para ele que toda a herança dela, que era muita, ela já havia deixado para ele desde o dia do casamento, a data era do casamento. Ele, sendo assim, continuemos, viu? A desses. Então a questão 2 do Enem, sobre esse trecho, senhora, que mostra essa mulher mais altiva, essa mulher mais moderna, essa moça, né, mais realista, que já não é tão aqui idealizada pelo amor, reproduz valores sociais em sintonia com seu contexto de mudanças. No fragmento Senhora, as concepções românticas do narrador repercutem olha essa parte que ele diz assim, era incapaz de apropriar-se do alheio, ou de praticar um abuso de confiança, mas, porém, todavia, professava a moral fácil e cômoda, tão cultivada atualmente na nossa sociedade. Quer dizer, percebiu-se que havia uma sociedade de interesse, que a sociedade burguesa que se formava era uma sociedade de interesse. Por isso a resposta é a letra A, resistência a essa relativização dos parâmetros morais e éticos. Por quê? Porque se por um lado havia a Aurélia honesta, né, dedicada, embora vingativa, mas havia por outro lado o Fernando, né, interesseiro, materialista, ganancioso, covarde. Então o romantismo ficou muito dividido entre o bem e o mal, entre o sim e o não, né, entre o certo e o errado, em se tratando de atitudes, de comportamentos, de conceitos, de valores morais e éticos. Então isso é muito relativizado dentro da produção romântica, principalmente no romance, na prosa, que é o chamado maniqueísmo. Anote aí o que é maniqueísmo. O que é maniqueísmo na literatura romântica? É o duelo do bem contra o mal. O que é maniqueísmo na prosa romântica, na literatura romântica? É o conflito, é o duelo do bem contra o mal. Por isso que certeira, questão 2, item A. Questão 3. Alguns versos de Leito de Folhas Verdes, de Gonçalves Dias. Ou seja, aproveitando antes da leitura do texto, afirme aí também no seu módulo, os românticos escreviam muito em sintonia com a natureza. Os românticos estavam sempre escrevendo em comunhão com a natureza. A lua, as estrelas, as florestas, os índios, os pássaros, os bichos, o mar. Os românticos estavam sempre escrevendo suas obras românticas, demonstrando essa identificação, essa comunhão do seu estado de espírito com a beleza, com a singeleza da natureza. Como eles valorizaram a natureza, os românticos? Brilha a lua no céu, brilham estrelas, correm perfumes no correr da brisa, a cujo influxo mágico respira-se um quebranto de amor melhor que a vida. A flor que desbrocha ao romper da alva, um só giro do sol não mais vegeta. Eu sou aquela flor que espero ainda doce raio de sol que me dê vida. Gonçalves Dias, um poema extremamente lírico, amoroso, um dos maiores poetas do romantismo brasileiro. Gonçalves Dias, juntamente com Álvares de Azevedo e Castro Alves, são anunciados como os 3 melhores poetas da escola romântica brasileira. E do realismo, Machado de Assis, Aloysio de Azevedo e Raul Pompeia, autor do romance O Ateneu. Qual será a resposta da 3? É com vocês. Vou descansar aqui um pouquinho. Não, vou guardar mais um minuto. Eu acabei de soltar espontaneamente a resposta da 3, aqui nesse comentário meu último.
Foi o que eu acabei de falar, que você anotou, que o escritor romântico normalmente escrevia como? Em comunhão com a natureza, de acordo com o seu estado de espírito. Olha o que é que diz o entender. Correlação feita entre estados emocionais, né, que são os de espírito, e a natureza. Olha como é gostoso, meu povo, estudar literatura, que vem Enem, e eu que vem bem. É uma viagem, é um bate-papo gostoso, lírico, emocional, literatura. Vamos para a última de hoje? Que o autor, olha aí, um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, realista, Machado de Assis. Soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais, um homem que veio vestir o cadáver. Porque você sabe que o Brás Cubas, como ele mesmo diz no primeiro capítulo, eu não sou um autor defunto, eu não sou um escritor que morreu, eu sou um que morreu e virou escritor. Então eu não sou um autor defunto, eu sou um defunto autor. Palavra do próprio Brás Cubas. Outro que tomou a medida do caixão, essa toucheira, convidados que entravam lentamente a passo surdo e apertava a mão à família, alguns tristes, todos sérios e calados, padre, sacristão, um ambiente bem velório, né? Vocês estão percebendo já. Rezas, aspersões d'água benta, o fechar do caixão, a prega e martelo, 6 pessoas que eu tomo da essa e o levantam e o descem curso pela escada. Não obstante os gritos, soluços e novas lágrimas da família, e vão-se até o coche fúnebre, e colocam em cima e traspassam e apertam as correias, o rodar do coche, o rodar dos carros, um a um. Isso que parece um simples inventário, eram notas que eu havia tomado para um capítulo triste e vulgar que não escrevo. O recurso linguístico que permite Machado de Assis considerar um capítulo de Memórias Póstumas como inventário, está explicado em qual item? Acho que o texto está bem objetivo, está bem preciso aí. Soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais, cadáver, caixão, tocheiros, água benta. A enumeração de objetos e fatos, características típicas de um inventário. Descrever o ambiente, citando objetos e algumas ocorrências, características típicas de um inventário. Valeu, moçada? Vocês podem continuar a resolução das questões em casa. Espera ainda, só um instante. Posso fazer um pedido a vocês, 2 minutinhos? Posso declamar um poema bem romântico, para mexer, para maltratar os corações de vocês? Posso ou não? Se gostarem, por favor, aplaudam, tá? Principalmente a poetisa. E se for em pé, melhor ainda, tá? Vou tentar caprichar aqui na emoção. Vou declamar para vocês um belíssimo romance lírico amoroso de uma escritora portuguesa que se chamava Flor Bela Espanca. Chama-se Fanatismo. Minha alma de sonhar-te anda perdida. Os meus olhos andam cegos de te ver. Tu não és a razão do meu viver, porque tu já és toda a minha vida. Não o vejo assim, desencantado. Passo no mundo, o mundo a valer. E, olhando para o céu, estendo os braços e digo: ó, meu amor, pelos espaços. E desce como fumo entre os dedos a escorrer. E mais tarde, mais à frente, ele diz assim, deixa eu me lembrar aqui um pouco. E ó, o meu amor pelos espaços, fumo leve que foge entre os meus dedos. Passo na vida o meu mundo a valer, esse perscrutar do nosso amor inebriado. E assim como os bêbados com lágrimas de lua, meus sorrisos se enchem de lágrimas. Valeu, moçada. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pelo estímulo, viu? Muito obrigado pelo estímulo. Prazer enorme ter conhecido a todos vocês. Até a próxima. Tchau.